Bom dia, irmãos. Para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, essa igreja que eu amo tanto. Nos separamos por alguns motivos e, para quem não me conhece, meu nome é Emerson, eu sou seminarista, sou tutelado do pastor Otoniel, ele que é o responsável por mim perante o presbitério, desde o início, na verdade. Isso faz 7 anos já. Decorrente das vicissitudes da vida, eu estou postergando a minha formação, que deve ser quando ele quiser. Quando ele quiser e quando ele quiser. Na verdade, só falta uma etapa, que é a defesa da monografia, que deve ser nesse mês ou no próximo. E aí, submeter ao presbitério o processo cabido. E, como eu disse, é alegria para mim estar aqui com os irmãos que aprendi a amar e que tenho em alta conta. Até hoje, nós somos abençoados pelos irmãos. E a tecnologia às vezes atrapalha, tá? Então, eu sou seminarista, eu trabalhei aqui nessa igreja um tempo com o pastor. Quando o pastor veio para cá, tive que ir para Natal para cuidar dos meus pais, que motivos da idade. Então, houve essa necessidade, fui transferir o seminário para lá, estou terminando agora, como eu disse. A Ana e o Miguel não puderam estar aqui porque vão viajar daqui a pouco para Natal e eu só viajo à noite. Nós viemos para cá para ela resolver algumas coisas em relação ao trabalho dela, com vínculo do Estado, orem por isso. E também para o casamento do meu enteado, do filho dela, do Murilo e da Débora. Débora, que era aqui desta igreja. Casaram ontem, lá na Igreja do Parque. E é também motivo de alegria para nós. Peço que... eu perguntei para o pastor, é aula ou é sermão? Ele falou, é um misto. Então, eu vou optar por uma aula, tá? E quem já teve aula comigo sabe que eu gosto de perguntar. E vocês estejam abertos a perguntar também. Hoje nós vamos tratar de um livro inteiro. Carta do apóstolo Paulo a Filemão. Abram suas Bíblias, por favor. Filemão está ali do lado de Hebreus. Finalzinho do Novo Testamento. Eu acho que eu já trabalhei esse texto aqui na igreja um domingo à noite. Mas... nós trataremos o livro inteiro. Ok? Ouçam a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, e quero dizer do meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho.
Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de ti, de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo que estou da tua obediência, te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, tua palavra foi lida, Senhor. Que neste momento o teu Santo Espírito, pela tua misericórdia, Senhor, venha iluminar a nossa mente, a minha e dos meus irmãos, para que nós possamos compreender o ensino que a tua palavra tem para nós, ó Pai. Somos gratos por esta oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém já disse, lidar com pessoas é difícil. Difícil, ainda mais se essa pessoa difícil é você mesmo. Vocês já ouviram isso? Lidar com pessoas é difícil, ainda mais que quando essa pessoa difícil somos nós mesmos. Relacionamentos. Relacionamento é um negócio complicado, ou nós tornamos esse relacionamento um negócio complicado. Deixa eu ver a hora aqui, porque senão eu me empolgo. E cada vez mais nós vemos vários tipos de relacionamentos. O incrível que pareça, a pandemia ela trouxe um dado interessante. Por causa dos confinamentos, ou seja, das pessoas ficarem juntas, houve um maior número de divórcios e brigas entre familiares. Pelos simples fatos deles terem sido colocados no mesmo lugar. Isso tem um motivo. A ciência diz que nós somos seres sociais, mas a Bíblia nos diz que nós somos seres relacionais. Nós fomos feitos para nos relacionarmos. Lá no relato da criação em Gênesis, ele diz que nós fomos criados à sua imagem, e nesse momento da criação, a imagem e semelhança de Deus, nós recebemos ordens, ou seja, mandatos criacionais. E esses mandatos incluíam relacionamentos. O primeiro relacionamento, e o mais importante de relacionamento, era de Deus para com o seu Criador. Desculpa, do homem para o seu Criador. É o que a gente chama de mandato espiritual. Nós, como criaturas, devíamos nos relacionarmos com Deus em primeiro lugar. E isso era uma ordem. A gente vê lá no finalzinho de Gênesis 2. O segundo relacionamento que Deus manda fazer é o relacionamento social. Quando Deus manda o homem crescer e se multiplicar, ser de fecundo, crescer e multiplicai-vos, ele está criando que pessoas se relacionam. No relato da criação, Deus fala que tudo que Deus fez foi muito bom. Gênesis 1 e 2. Foi bom, foi bom, foi bom, foi muito bom. Só tem um momento que Deus fala que não era bom, que era que o homem vivesse só. E aí, o que ele fez? Criou a mulher. Então, o segundo mandato que Deus fez foi o relacionamento entre
pessoas ou mandato social. E esse mandato era bom, hein? E o terceiro era que ele subjugasse a terra, que ele dominasse sobre a terra, ou seja, que ele cuidasse da coisa criada. E aí tem o terceiro mandato, que é o mandato cultural, que ele se relacionasse com a coisa criada, com a criação, em todos os aspectos da criação. O homem, como representante de Deus, deveria cuidar da criação. Então, é o terceiro aspecto dos mandatos, e todos esses aspectos têm a ver com relacionamentos. Mas por que hoje nós vivemos essa deturpação dos relacionamentos? Por um motivo muito simples que o nosso irmão falou aqui, mas agora na liturgia. Por causa da queda. Gênesis 3 muda tudo. Tanto é que logo depois da queda, o que acontece? Deus vai perguntar lá para Adão. Adão, o que fizestes? Aí o que Adão faz? Podem responder. Culpou quem? Não. Culpou quem? Não, se escondeu, mas Deus perguntou, ele culpou quem? Culpou Deus. A mulher que tu me destes. Então está culpando, ó. Você que me deu aí, ó. Ela que me foi lá e perguntou para a mulher. O que a mulher falou? Foi a serpente, a coisa criada. Então, estão vendo que os relacionamentos foram quebrados? E lá em Romanos diz que toda a natureza geme. E logo em Gênesis 4 acontece algo muito sério, que é o irmão mais velho matar o irmão mais novo. Por causa de quê? Inveja e ciúmes. Por causa da queda, então, todos os relacionamentos foram quebrados. O primeiro e principal relacionamento é o quê? O relacionamento com Deus. Esse já foi criado logo ali. O local que era o Éden, onde eles tinham pleno relacionamento com Deus, foi tirado deles. Ele foi afastado de Deus. É o que a gente chama de morte espiritual. A morte quer dizer o quê? Rompimento, afastamento. E por causa disso, todos os outros relacionamentos foram afetados. O social e o cultural. Mas Deus permaneceu com esses relacionamentos. Embora tenha havido uma quebra da imagem e semelhança de Deus, essa imagem não foi quebrada totalmente, ela está corrompida. Mas ainda há a imagem de Deus ali presente. Tanto é que fala que não pode matar, porque é o quê? Porque o homem foi feito a minha imagem e semelhança. Mais na frente é dito isso, lá de Gênesis. E então, relacionamento é uma coisa que nós somos feitos dessa forma. Nós somos seres relacionais. Embora, hoje em dia, nossos relacionamentos estão desfeitos. O que nós vamos tratar hoje é que nós, como regenerados, refeitos, recriados, temos que ter nossos relacionamentos restaurados. Então, nós vamos tratar isso à luz dessa cartinha, a menor carta do apóstolo Paulo. Ela é pequenininha, não é a menor carta, mas é a menor do Novo Testamento, mas é a menor carta do apóstolo Paulo. Alguns chamam de bilhete, um pequeno bilhetinho. E ela foi direcionada a esse irmão Filemão, como está aí no título da carta, né? Filemão era um homem rico da cidade de Colossos, e a carta a Filemão ela foi escrita muito provavelmente junto com a carta àquela igreja, a igreja de Colossos. Que, inclusive, quem entregou as duas cartas foram as mesmas pessoas, que foram Tíquico e Onésimo. Detalhe, essa carta é um pedido de Paulo que ele receba a Onésimo. Está aí na terceira parte aí se vocês virem a divisão que tem da Sociedade Bíblica, ela está na terceira parte. Paulo intercede em favor de Onésimo. Intercede por quê? Bom,
Onésimo era escravo de Filemão. E aí, pelo relato, a gente entende que Onésimo fugiu de Filemão. Não sabemos, mas muito provavelmente pela sua condição de escravidão. A gente tem que entender uma coisa, tá? A escravidão era cultural, é diferente do tipo de escravidão que nós conhecemos, que teve aqui no Brasil, por exemplo, em parte, porque, igual aqui, lá, apesar de alguns casos, e provavelmente esse é o caso de Filemão, eles terem sido um relacionamento melhor com seus mestres, ou melhor, com seus donos, eles continuavam sendo propriedades, coisas. Eles eram homens, mas eles eram propriedades de alguém. Eles tinham valor monetário, eles custavam dinheiro e era caro. Até por causa disso, a gente presume que Filemão era um homem muito rico. Há casos, por exemplo, de escravos serem médicos, serem professores, filósofos que ensinavam a esses senhores, a família desses senhores. Tinha outros tipos de escravos. Tinha escravos que trabalhavam, por exemplo, nas minas. Esses aí estavam fadados a morrer. Tinham escravos que trabalhavam no campo. Tinham diversos tipos. Mas, pelo que o relato aqui, que Filemão era um escravo da casa. Tá? Filemão não, desculpa, Onésimo. Outra coisa que ainda sugere-se que Filemão, ao sair, ele tenha roubado a família de Filemão. Está lá no versículo 18, a gente vai chegar lá. Muito provavelmente, quando ele saiu e levou alguma coisa, ou fez alguma coisa, uma questão monetária para Filemão e sua família. Só que, ao mesmo tempo, ele próprio era uma propriedade, custava dinheiro para Filemão, então saiu caro. Guardem isso. Então, vamos lá. Então, essa carta, de alguma forma, Filemão, então, foge. Essa carta foi escrita enquanto Paulo estava preso, muito provavelmente em Roma. Ele escreveu não só a carta de Filemão nesse período, mas a carta de Colossenses, Filipenses, tem mais uma. Filipenses, Colossenses, essas três, e Filemão. Tem mais uma, não lembro qual que é. Qual que é? Filipenses, Colossenses, Filemão. Não, Tessalonicenses foi uma das primeiras, tá? Uma das primeiras cartas. Essas foram as últimas cartas de Paulo. Bom, enfim, depois eu trago para vocês aqui, que já eu me lembro. Então, durante esse período de prisão, tem várias hipóteses sobre qual era a prisão, porque eles estavam pensando assim, de repente tenha sido em Éfeso, porque Paulo foi preso 4 vezes, tá? Ou então na Cesareia. Mas é muito provável, quase certo, que essa carta foi feita enquanto Paulo estava numa prisão em Roma. Detalhe, essa prisão ainda não era uma prisão. É como se fosse o Cid foi liberado ontem, né? Ontem, antes de ontem, esses dias aí. Então, ele está na casa dele, está numa prisão domiciliar com um tornozeleiro. Ele pode até sair um pouco. Parece que Paulo tinha essa liberdade de receber pessoas, inclusive. Tanto é que tinha um monte de gente, se vocês forem lá para o final do capítulo, lá do final do livro, tinha um monte de gente com ele lá. Eles não estavam presos junto com eles estavam com ele lá. Então, Filemão, Onésimo, foge, vai até Roma e, por algum motivo, Paulo até diz aqui qual é o motivo, ele encontra Paulo. Que Paulo era o pai espiritual também de Filemão. Um detalhe, não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, tá? Muito provavelmente foi Epáfras. Mas enquanto Paulo estava no seu ministério em Éfeso, que Éfeso se tornou o ponto principal missionário de toda aquela região. Então, pela instrumentalidade do Senhor, através de Paulo, Filemão se converteu. Ele e sua casa. E na casa dele funcionava uma igreja, a igreja de Colossos. Então, dito essas coisas acerca do contexto da carta, vamos a ela. Então, Paulo começa a sua carta com a habitual
saudação que ele faz. Ele começa falando dos destinatários. E aqui tem a primeira grande diferença de Paulo. Um detalhe. A carta toda, Paulo, a própria carta é Paulo exercendo o que ele vai falar dentro da carta. Prestem atenção de como ele trabalha. Ele chega assim, Paulo. Então, o objetivo da carta é pedir que Filemão receba Onésimo, agora não mais como escravo, mas sim como irmão. Detalhe, os escravos eles andavam com a plaquinha dizendo, olha, eu sou escravo, se você me achar, me devolva para o meu dono. Sob pena de não devolver, daquele que achou o escravo ser punido. Era a lei. Tá? Então, também guarde essa ideia. Então, Paulo começa. Paulo, prisioneiro de Cristo. É a primeira e única carta que Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Embora em outras cartas, na própria carta aos Colossenses, aos Filipenses, ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Mas se apresentar como prisioneiro de Cristo é a única carta. O prisioneiro, ele é o quê? É um destituído de liberdade. E o escravo é o quê? Um destituído de liberdade. Então, ele está se colocando no mesmo nível de quem? De Onésimo. Então, ele já está falando assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Sou servo de Cristo. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, ele começa conversando com Filemão, fala assim, olha, a gente sabe que você é um amado meu, e também nosso colaborador. Esse colaborador é aquele que trabalha junto. E o interessante é que essa palavra colaborador é como se fosse um instrumento que um serviçal usaria para exercer a sua tarefa. Olha como Paulo vai colocando as coisas. Ele é um exímio orador e um exímio retórico, então ele começa usando a própria estrutura da carta para tratar. Então ele fala, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, a irmã Áfia e Arquipo provavelmente são esposa e filho de Filemão, e ele usa a irmã Áfia. Ele já fala lá em cima ao irmão Timóteo. E Arquipo, nosso companheiro de lutas. Provavelmente Arquipo era o pastor daquela igreja, já que Epáfras não estava lá. Ele estava onde? Junto com Paulo lá em Roma, preso. Preso por vontade própria, tá? Então, e a igreja que está em tua casa. Essa é uma carta pessoal, porque ele só vai falar com Filemão. Mas por que então Paulo coloca Áfia, Arquipo e toda a igreja? É que Paulo entendia que a igreja como corpo, como uma unidade. Tanto é que no versículo 3 ele fala assim, graça e paz, isso é uma fórmula dele também, a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando é assim, olha, nós todos somos da mesma família, nós todos somos do mesmo corpo. Como igreja, nós somos todos membros uns dos outros. É por isso que a gente se chama de irmão, por causa da adoção, que através da salvação, da justificação e do sacrifício de Cristo, agora nós somos adotados. É um termo legal, tá? Quando Paulo fala em adoção, é que nós agora fazemos parte desta família, efetivamente, com todos os direitos. Por isso que nós somos família. Eu estava dando uma olhada no conceito de família. Tem advogado aqui? Conceito de família, tem vários tipos de família. A Constituição de 88, ela mudou o conceito até, né? Porque a Constituição de 88 passou a
a dar um foco no indivíduo e não mais na coletividade. É como o indivíduo é satisfeito dentro da coletividade. Então, passou a ter diversas formas de família com a evolução que tem. A gente conhece a família, que é essa família que a gente falou de início aqui. Homem e mulher, lá no versículo, no texto que eu falei lá, que não é bom que o homem seja só, Deus criou a mulher, e ontem no casamento, inclusive, o pastor Bruno falou sobre isso, que deixa os dois e se formam um. Esse conceito está deturpado. E no direito agora tem o conceito de família. Todos os conceitos de família remetem à coletividade. 2 ou mais pessoas. Agora tem até uma família unipessoal. A família de uma pessoa. Aí eu fiquei, mas família de uma pessoa? Tem lá suas... Não vou falar para a gente não perder tempo, é mais voltado a direitos de propriedade, alguma coisa do tipo. Mas existe esse conceito de família unipessoal, legalmente. Mas a questão é que há pessoas que estão se colocando nessa posição de viverem só, não mais em família. Cada vez mais as pessoas estão querendo viver só. Tanto é que aqui em São Paulo tem apartamentos agora de 14 metros quadrados. Lá em Natal isso não existe, tá, gente? Lá em Natal as coisas são geralmente grandes. Fala, meu irmão. Vocês escutaram? Fala, meu irmão. Eu vi reportagem de uma mulher, ela devia ter seus 40 anos, ela se decepcionou-se com vários relacionamentos, que não deu certo. Aí ela casou-se com ela mesma. Ela fez o ato religioso, tudo, com ela mesma. Inclusive, ela até saiu de lua de mel com ela mesma. O problema é que daqui a pouco ela vai se decepcionar com ela mesma também, né? Então, as pessoas estão tendendo, ainda mais nesse mundo pós-moderno, a individualidade. Tanto é que vale ao que eu penso. A tua verdade não é a minha verdade. Então, a minha verdade é aquilo que eu penso, não a sua. Isso vai completamente contra a palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, todos nós somos membros uns dos outros. Nós somos família. E a igreja, principalmente, é esse corpo. Cada um de nós somos células deste corpo. Cada um de nós somos membros deste corpo. E como membros, nós agimos em favor de quem? Sim, mas de Deus é o primeiro relacionamento. Mas a célula trabalha para quê? Para o corpo. Se você tirar a célula do corpo, o que acontece? Morre. Um órgão, por exemplo. O Faustão fez aí eu estava trabalhando antes de ir para Natal, aqui eu trabalhava na USP aqui, e a minha chefe cuidava de transplantes. Aí eu vi todo tipo de transplante. Então, se o coração é pior, se ele não te recebesse o coração, ele ia o quê? Ia morrer. Daria para colocar uma máquina ali no lugar, durante alguns dias, talvez, ele morreria. A gente tem que ter essa ideia, que a gente não está sozinho neste corpo. Apesar que dentro de uma célula pode ficar doente, uma família nem sempre é uma família que tem um relacionamento saudável, mas todos nós somos membros uns dos outros, mas principalmente ligados a Cristo. Ele que é o cabeça, ele que é o irmão mais velho. É Ele que em condições, ou melhor, é nele, unidos a Ele, em que nós somos uns dos outros. Ele fala que Ele é a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos o quê? Os ramos. E nós temos que dar frutos, inclusive frutos de amor. Então, somos servos e irmãos uns dos outros, membros do mesmo corpo. Por isso que ele está falando a família específica ali de Filemon, mas está falando a toda a igreja. E notem, essa carta entrou no cânon. Ela está
na Bíblia. E ela se estende a quem? A nós, o seu corpo. Qual é o conceito de igreja? Tá, mas igreja somos só nós aqui? O que é a igreja? Todo quanto? Todo mundo que está vivo? Para frente, agora, para trás, agora e para frente. Os que já morreram, os que estão vivos agora, que é a igreja visível, que a gente chama, e a que está por vir. É aquela igreja que se reunirá lá na glória. Continuando, senão não dá tempo. Aí a segunda parte de uma carta, ele dá ações de graças. Dou graças ao meu Deus, e olha ele usando o tato de novo. Paulo usando. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. O texto ficaria melhor assim. Estando ciente do teu amor para com os santos e da tua fé com o Senhor Jesus. Na verdade, vem a fé primeiro e depois o amor, no texto original. Então, estando ciente da tua fé para com Jesus e o teu amor para com os outros. Então, Paulo já começa a afagar um pouco mais a Filemão. Olha, e jogar também, porque ele vai pedir lá na frente, tá? Então, ele vai falar assim, olha, estou ciente do teu amor, da tua fé, eu sei que tu é crente de verdade, do teu amor para com os outros santos. E ele continua, versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne, quer dizer, Paulo está orando para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Essa palavra comunhão aí é uma palavra que crente gosta, é koinonia. Mas as pessoas acham que koinonia é só uma reunião de pessoas. Koinonia é muito mais que isso. Koinonia é compartilhar. Mas como é que é esse compartilhar? É tipo assim, eu recebo alguma coisa, Dona Eunice recebe a mesma coisa, outra coisa, e nós juntos usufruiremos desta coisa. E o que está em jogo aqui? Qual é essa comunhão? Está falando assim, da tua fé, para que a tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo Jesus. É do amor que há entre eles, da fé primeiro. A fé gera o amor, mas o foco é Cristo. Na verdade, o foco nem é Cristo. Cristo é a base desse amor. Então, ele está falando assim, olha, eu sei que a tua fé em Cristo e o amor para com os santos, ela é ok. Em diversas cartas no Novo Testamento, isso é recheado. Né? Em João, lá diz o quê? Se você está na luz e não ama o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Todas as cartas, a gente fala que, foi citado aqui também pelo irmão, que o mandamento que amemos uns aos outros, mas esse mandamento já vem lá de Levítico. Quando eles começam a resumir os 10 mandamentos. E Jesus repete isso no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O relacionamento espiritual. Vertical, para cima. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a base é essa, os 4 primeiros mandamentos. E os outros mandamentos é o horizontal. Só que é um horizontal que é vertical. Porque todos os outros mandamentos, eles têm que ser para quê? Qual é o objetivo final? Para a glória de Deus. Continuemos. Versículo 7. Pois tive grande alegria e conforto no teu amor. Então, quer dizer, ele ficou alegre no amor dele, porquanto o coração dos santos tem sido
reanimado pelo teu intermédio. A gente entende aqui que esse reanimado coração dos santos é que Filemão contribuía além da possibilidade da igreja se reunir, da pregação, desse aspecto, já que ele era um colaborador na obra do Senhor, provavelmente ele fazia esse papel, mas ele também participava com as suas posses. Não era fácil ser crente nessa época. A igreja estava sendo perseguida já ali, porque Nero havia dito que eram os cristãos que tinham colocado fogo em Roma. Então, eles estavam sendo perseguidos. E muitos deles passavam necessidade. Lembra da coleta que houve para Jerusalém, quando houve também a perseguição lá, depois teve o terremoto e tal. Mas o Filemão, ele ajudava aqueles seus irmãos e reanimava o coração deles, não só através da sua palavra, mas demonstrando a sua palavra em amor, com atos. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é ação. Fala, Vladimir. Mas aí é diferente, tá? Koinonia é estar juntos e compartilhar. Compaixão, ela tem a ver com amor, e principalmente o amor de Deus. Tem a ver com compaixão, com misericórdia e graça. Tá? Aí, mais ainda até, é como Deus se relaciona. E também está relacionado aqui também. Porque o que eles vão compartilhar é esse amor. Essa compaixão envolve isso. E é isso que a carta está dizendo. Muito mais do dizer contra a escravidão, que a carta está dizendo que agora nós somos um e não há diferença. E nós devemos exercer esse amor para com os seus irmãos. É isso que a carta está dizendo. Por isso que ele está falando. Quantas vezes eu falei a palavra amado e amor? Só até aqui, hein? Não chegou nem na metade da carta. Aliás, chegou na metade da carta um pouquinho. Não chegou ainda, não. É que eu divido a carta diferente, né? Eu divido nos tópicos. Então, Paulo está usando a própria carta com tato para conversar com Filemão. Muitas vezes nós não temos esse tato em conversar com os nossos irmãos. Seja na igreja, seja em casa. Eu sou muito seco. E sou mais seco ainda conversando, por exemplo, no WhatsApp, mandando... Eu sou funcionário público, então burocrata, então meus textos... Antigamente eu fazia memorandos de quase uma página, depois eu aprendi a fazer memorando com 3 linhas ou 1 linha. É isso, ponto. Então, a gente se torna seco. E usando a pontuação correta é pior ainda, né? Porque fica um negócio mais truncado. Pior para quem não está acostumado. E hoje em dia, as nossas conversas via redes sociais é muito assim. Então, dependendo de como você fala, você se torna seco. Mas nós somos secos e nós não temos tatos, às vezes, de falar com o nosso irmão. A Bíblia fala que nós devemos, lá em Colossenses, sujeitarmos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitar aqui, a palavra é sustentar. O mesmo texto também diz que a gente deve confortar. Outros textos de Paulo que nós devemos nos exortarmos. Nós podemos exortar nosso irmão. Mas não chega assim... eu moro no Nordeste, né? O Nordeste é um pouco mais rústico, vamos dizer assim. Então, fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, olha só, Paulo está desde lá de cima falando, amado, isso, aquilo, está introduzindo tudo isso para chegar agora, vou pedir. E aí vem o pedido. Então lá, versículo 8. Ele começa a dizer, pois bem, olha só o que ele fala. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão era um homem da sociedade greco-romana. E para ele, princípios como autoridade
e hierarquia social era muito importante. E nesse caso, como Paulo foi o agente pelo qual ele conheceu o amor de Cristo, tornava-se Paulo superior a ele, vamos dizer assim. Não superior no sentido de ser mais do que ele. O pastor, o conselho, as pessoas aqui, eles não são superiores a nós, mas nós devemos respeito sob a autoridade dele. Foi um homem instituído por Deus para que conduzisse o seu rebanho. E nós temos que ter autoridade a esses líderes. Desde que? Desde que, gente? A palavra do Senhor. E o que rege o domínio do Senhor para a gente? A Bíblia. Tá? Há pastores dizendo um monte de coisa. Você vai sair debaixo da minha unção, alguma coisa do tipo. A Ana passou por isso quando ela saiu da igreja que ela estava. Você não tem mais responsabilidade, vai sair debaixo da minha unção, e até praguejou. Mas nós devemos respeito e sermos submissos às nossas autoridades. Não só essas autoridades. O próprio livro lá de Colossenses fala sobre submissão. Efésios fala sobre submissão de nós, como servos, aos nossos superiores. Inclusive, nossos magistrados. A Confissão de Fé tem um capítulo só sobre isso. Paulo fala sobre isso em Romanos, que nós devemos obediências às nossas autoridades. Nós devemos obediência aos nossos pais. Nós, como membros uns dos outros, nós devemos obediências uns aos outros, desde que esteja centralizado o quê? Na palavra. Se o pastor ou o conselho se desviar da palavra, essa autoridade morre. Porque a autoridade suprema nossa é a palavra do Senhor. Enquanto esse pastor, enquanto essa autoridade, enquanto esse líder estiver dentro da palavra do Senhor, nós devemos submissão. Entendam que eu estou falando submissão no sentido de submeter a autoridade de. Porque foi o homem colocado por Deus neste sentido. Então ele fala, e aí ele fala assim, a base do amor dele é o solicitar em amor. Sim. Que nem no caso nosso aqui no nosso país, autorizou a junção de família. Eles, que nem você falou no começo, a definição de família sobre a Constituição Federal, eles mudaram para conceito de família, mesmo um homem com homem, mulher com mulher. E o pior de tudo que eu escutei ainda, além disso ser um absurdo, teve uma decisão do STF, quer dizer, teve um recurso no STF, onde eles estavam pedindo para reconhecimento de uma família de várias pessoas, um homem com 4 ou 5 mulheres, uma mulher com 4 ou 5 homens. Eles estavam pedindo, graças ao bom Deus, o STF recusou isso, não reconheceu. Tá? Então, a minha pergunta é, diante disso, tá, que nem a gente tem lei que mudou o conceito de família para reconhecer como família união do mesmo sexo. Nesse aspecto, a gente ainda tem que respeitar um governo desse? A minha monografia que eu vou apresentar, se Deus quiser, semana que vem, eu trabalho boas obras. Boas obras, para mim, não é assistencialismo. Boas obras, para mim, é uma questão ética, é o viver em Cristo. No final da minha monografia, eu trabalhei aqui em São Paulo, num hospital que era um hospital que era referência para vítimas de violências sexuais. E eu cuidava dos medicamentos abortivos, de aborto legal. No final, eu trabalhando ética, durante boas obras como ética, na monografia, eu faço um exemplo prático. O aborto legal, que eu falei, o aborto é legal no Brasil, viu?
E agora está sendo liberado mais ainda no STF, tem uma súmula que vai sair esses dias aí. Mas antes disso, não era nem legal. O médico estava isento de sofrer punições. Na verdade, é isso que diz a lei. Mas o aborto era legal em casos de estupro, anencefalia, sem cérebro, não ter cérebro, e outros detalhes, outras situações. O meu tema foi um artigo que eu escrevi durante o seminário também na disciplina de ética. O aborto legal é moral? Então, nessa sessão que eu trabalhei, eu fiz assim, eu apresentei o que a lei diz, eu apresentei o que a Bíblia diz, e eu apresentei a minha defesa contra o aborto. Neste caso que você falou, a gente vai para a Bíblia. E a Bíblia diz o quê? Acerca do homossexualismo. Não é sobre o homossexual, tá, gente? É sobre o ato, sobre o pecado. Que é pecado. Nós devemos concordar com isso? Não. A Bíblia é o que direciona o que a gente vai fazer. É legal? É. Tem diversas culturas que têm coisas que são legais, que são absurdas, dependendo da cultura. Absurdas para a gente. E absurdas perante a Bíblia. Mas nós devemos fazer isso? Exatamente. Nem tudo que é legal é moral. E qual é o meu cerne de moralidade? A Bíblia. Os 10 mandamentos. Vocês querem aprender acerca dos 10 mandamentos? Vamos lá para a confissão de fé, para o grande catecismo, o catecismo maior, tem as perguntinhas 90 e pouco para frente, fala destrinchando cada mandamento. Não só os aspectos positivos, mas os aspectos negativos. Aquilo que nós devemos fazer quando ele manda fazer alguma coisa e o que não devemos fazer. E aquilo que nós não devemos fazer e que devemos fazer. Entenderam? Confundi? Tipo assim, não matarás. Se eu estou falando não matarás, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho que fazer? Manter a vida. Não só o ato de matar. Isso implica o quê para a gente? Amar. Faz parte disso. Aliás, todos eles fazem parte. Mas que eu devo cuidar de mim mesmo. Fala, meu irmão. E aí, a palavra de Deus é específica e mais do que clara. Não é bom que o homem esteja só. E criou quem? A mulher. Há quem diga que... Deixa eu quieto, né? Vamos lá. Não é bom. Mas os relacionamentos estão quebrados, como eu disse lá na frente. E por isso que causa tanto problema. Quer falar? Por isso que está com muito problema. O primeiro relacionamento com Deus foi quebrado, e esse é o principal, e o resto, o homem quer ser o quê? Quando a gente fala da queda lá no Éden, qual foi o motivo da queda? Mas por que ele desobedeceu? Por ganância. Está perto. Ele quis, foi o ego dele, o eu. E a partir daí o homem quer ser o eu. O que o outro não importa. Eu quero ser eu. Eu quero ser o dono da minha vida. E isso acontece até hoje. Tanto é que, por causa da pandemia, como eu disse, as pessoas ficaram juntas. Ixi, não é legal ficar junto. O pastor falou um negócio muito interessante ontem. Ele falou assim no casamento. Ele falou assim, ó, ô Murilo, ô Débora, você não está casando... esqueci a palavrinha que ele falou. Para as suas necessidades, mas para fazê-la feliz. Ou para fazê-lo feliz. O foco no casamento é o outro. É em Deus. É um trio. Entendeu? Se o nosso relacionamento com Deus está ok, então o nosso relacionamento com o outro deve estar ok. Necessariamente, tá? Então vamos continuar. E aí ele começa assim, versículo 10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Olha ele usando a palavra de família de novo. Meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo quer dizer útil.
a palavra onésimo, o significado, quer dizer útil. Então, Paulo faz um trocadilho. Ele antes te foi inútil. Engraçado que no grego até parece a palavra com Cristo. Então, esse inútil é acresto. E agora ele passa a ser cresto. Antes ele estava morto. Era inútil. E agora ele está vivo. Ele está útil. Tanto a você quanto a mim. E aí ele está falando tanto espiritualmente quanto fisicamente. Eu estou indivíduo de volta em pessoa. Quero dizer que meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo para que mesmo em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ou seja, para trabalhar para ele, que pelo que entendemos, Onésimo estava servindo lá, ajudando bastante na obra e ajudando bastante a Paulo também. E olha só, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre e espontânea vontade. Essa bondade não tinha que ser, olha, eu tenho que ser bom. Olha a arrogância aparecendo aí. Por que Paulo teve que mandar Onésimo de volta? Ele podia ter ficado lá, porque a lei hebraica diz que ele podia ter ficado. Ele pode dar refúgio a escravos fugidos. Mas muita gente precisava aprender. Tanto Onésimo precisava se colocar numa situação que ele ofendeu, de certa forma, a Filemão. Os motivos dele, a gente pode até dizer que talvez fossem motivos válidos. Quanto Filemão em relação a Onésimo. Olha como as nossas ações dizem muito, como as nossas relações afetam várias coisas em várias pessoas, em vários sentidos. E não somente Filemão e Onésimo. A carta lá em cima foi dirigida a Áfia e a Arquipo, que provavelmente era da família de Filemão, mas a toda a igreja. Como um relacionamento quebrado entre duas pessoas podem influenciar toda uma igreja. A gente conhece várias igrejas que são acomunais, que não têm comunhão. Isso não é coisa de Deus. Nós devemos ser membros uns dos outros. E nós temos que fazer isso que Paulo está fazendo, os dois aqui. Não é só questão da lei que Paulo está fazendo. Eles tinham que se perdoar. O perdão é obrigatório. Nós devemos perdoar. Cristo falou isso quando ensina nós na própria Bíblia, na própria oração do Pai Nosso, né? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A base do nosso perdão deve nos levar ao perdão do outro. Eu vou pular aqui que já deu a hora. Então, ele fala que acredita que foi afastado de ti temporariamente, quer dizer, não foi mero acaso que aquilo aconteceu, foi para que aquele momento estivesse sido feito para aquela reconciliação. E não só aquela reconciliação, mas a nossa reconciliação aqui hoje, 2000 anos depois. A carta foi preservada. Não foi preservada porque eles quiseram, foi porque Deus quis assim. Que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então toda ela é a palavra de Deus. E essa carta bem pequenininha está aqui, uma carta, um bilhetinho, o nome é Opúsculo, para que nós lêssemos hoje. E mais na frente eu digo outra coisa em relação a isso. Antes, acima, para que tu recebas para sempre, não só receber ali, naquele momento, mas esse laço fosse eterno. O laço que nos une é um laço eterno. Por isso não pode haver dissensão. Perdão é difícil? É difícil.
Quando nós, no momento de contrição dentro do culto, dentro da liturgia, ou na nossa casa, nós devemos fazer isso todos os dias, tá, meus irmãos? Nós pecamos todos os dias e nós devemos confessar nossos pecados todos os dias. É difícil. A nossa tendência é o quê? Vai na baciada, como dizem no Nordeste. Senhor, perdoa meus pecados. Tu sabe quais são. Ele sabe, sim. O Salmo 139, que eu já preguei aqui, ele fala o quê? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, conhece todas. E ele fala mais, que todos os dias da minha vida já foram escritas no teu livro. Deus sabe exatamente o que tu fazes. Mas nós devemos confessar os nossos pecados, como diz lá em 1 João. Por quê? Para Deus? Não, é para nós mesmos sabermos aquilo que nós temos cometido e nos colocarmos arrependidos diante dele. Isso também tem que ser feito em relação ao próximo, tá? Nós devemos pedir perdão. E aí ele fala, acima de, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Esse caríssimo é a mesma palavra do amado lá da frente que ele fala que Filemão é. HPT. Amado. O amado Filemão. Agora, Onésimo também é um amado de Filemão. O teu irmão que está ao teu lado é amado teu, amado meu. Embora a gente não conheça um ao outro. Às vezes pode haver rusgas, tá? Como toda familiar. Mas a gente tem que aprender a perdoar e também dispensar perdão. Então, se portanto me consideras companheiro, essa palavra companheiro aqui é um derivado da palavra koinonia. Se você é coparticipante comigo, então recebe-o como se fosse a mim mesmo. E agora é fantástico. A base com a qual esse perdão deve ser feito, versículo 8. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Paulo não está dizendo que Onésimo não fez nada. Paulo está dizendo, ele fez sim. Apesar de que, ainda que eu sinta... Não, versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, por aí, porque a gente acha que ele roubou, lança tudo em minha conta. E ele continua. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Quando Paulo escreve como próprio punho aqui, e era na carta romana, é como se fosse uma nota promissória. Ele estava dizendo que ele ia pagar. Mas a frase, se algum dano te fez, lança na minha conta. Irmão, todos nós somos devedores. Todos nós somos devedores a Deus. Todos nós somos pecadores. E a conta foi paga. A conta foi paga lá naquela cruz, no momento em que Cristo fala, está consumado. Está consumado, tetelestai, quer dizer que está pago. É uma palavrezinha usada quando a promissória era paga. Está pago. A base do nosso perdão para com os nossos irmãos é o amor de Cristo, o amor de Deus Pai, que enviou o seu Filho a morrer naquela cruz pelos seus pecados. É esse sacrifício de Cristo, que nós não merecíamos, que nós não merecemos, que pagou e morreu pelos nossos pecados, que deve ser a base do nosso perdão. Vocês lembram da parábola do devedor? Que ele devia muito para o rei lá e pediu clemência, o rei perdoou, aí vem lá um abaixo dele, lá um pobrezinho, e ele não perdoou. Ele foi perdoado e não perdoou.
Nós fomos perdoados. Senão nós não perdoamos, nós não estamos cumprindo a palavra do Senhor. Eu pagarei para não te alegar que deves não somente a ti mesmo. Sim, irmão, recebe-o de ti do Senhor. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Será que Filemão aceitou Onésimo? Será que Filemão perdoou Onésimo? O que vocês acham? Por quê? Sim, mas Paulo está pedindo. Mas ele respondeu? Mas aí ele entendeu também que essa dívida não seria só física, monetária. É espiritual. Mas Paulo recebeu Onésimo? Sim, vocês falaram. Por quê? Paulo não, Filemão. Filemão. Gente, a carta está aqui. Se ele não tivesse recebido, seria uma vergonha para o próprio Filemão. Essa carta foi uma das primeiras aceitas pelo cânon. Uma das primeiras incorporadas e tem quase em todos os cânones. Ela não tem, é uma carta que não tem dúvida. Então, Paulo cumpriu. E Paulo? Paulo passou por essa situação também? Vamos recordar um pouquinho. Atos 1:8, o que acontece? 8:1. E Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo era perseguidor da igreja. Mais para frente, Paulo se converte. Aí Paulo vai para Jerusalém. E aí o que acontece? O pessoal fala assim, não, esse Paulo está aqui, está infiltrado, agente secreto, quer matar a gente. E aí teve um homem que chegou assim, ele está mudado. Barnabé. Não, Paulo parece que se converteu. Alguns irmãos tiram ele de lá, Paulo some de cena, e Paulo aparece de novo onde? Atos 11, lá em Antioquia. Quem foi buscar Paulo? Barnabé, o filho da consolação. E aí Paulo se junta a Barnabé, tem a primeira viagem missionária, e a segunda viagem missionária, eles se separam. Se separam por quê? Paulo e Barnabé, se separam por quê? Bíblia, gente. Se separam por causa de uma pessoa. Marcos, o evangelista Marcos, que abandonou a viagem missionária, na primeira viagem missionária, aí na segunda estava lá Paulo, não, quero não. Finalzinho da saudação final, versículo 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos. Esse Marcos é aquele lá. Embora tenha sido motivo de dissensão, Paulo já o perdoou. Paulo, tudo o que ele fez, ele busca depois ofertas para a igreja de Jerusalém, a mesma igreja que o recusou. Paulo vivia aquilo que ele pregava. Diversas situações na Bíblia, a gente pode ver Paulo fazendo essas coisas. Mas qual era a base disso tudo? Era o sacrifício de Cristo na cruz. Já deu nosso tempo, já deu muito, que eu ainda tenho que levar minha esposa para o aeroporto. Então vamos lá. Tem vários ensinamentos, mas 3 básicos. Relacionamentos restaurados. Primeiro relacionamento a restaurar. Nosso relacionamento com Deus. O que é restaurar relacionamento com Deus? Como é que nós restauramos nosso relacionamento com Deus? Através do uso dos meios de graça. Através da oração, da nossa vida devocional, da leitura da palavra, da meditação na leitura da palavra. E qual é um outro meio de graça? A comunhão entre os irmãos. A Santa Ceia está inclusa, mas a comunhão, estar aqui presente entre os irmãos. Mas não está somente presente, é estar suportando-nos uns aos outros. Então, primeiro relacionamento a ser restaurado com Deus. Se o teu relacionamento com Deus ainda não é efetivo,
E se Ele está te chamando, ouça-o. Se Ele está vindo a ti, ouve a sua voz. Ponha toda a tua vida em Cristo Jesus. Segundo relacionamento a ser restaurado, é conosco mesmo. Muitas vezes nós passamos por situações porque o nosso relacionamento, primeiro, antes de tudo, se o nosso relacionamento com Deus não estiver ok, os outros 2 relacionamentos não vão estar ok, tá? Então, feito isso com Deus, necessariamente nós temos que nos relacionarmos conosco mesmo. Não como o mundo diz aí, ó, psicologia falando, você tem que resolver a sua situação. Não, você tem que resolver a sua situação perante Deus. Às vezes nós somos ansiosos, nós temos diversas situações na nossa vida que nós nos desesperamos, por quê? Porque nós estamos pensando em nós, não estamos pensando em Deus. Portanto, nós devemos restaurar o nosso relacionamento conosco mesmo, baseado em quem? No nosso relacionamento com Cristo, com Deus. Terceiro relacionamento. Todos esses são relacionamentos de restaurações difíceis, tá? Relacionamento com o próximo. É primordial que você se resolva com seus irmãos. Há pessoas que têm anos, décadas de relacionamentos quebrados, dentro da igreja ou dentro de famílias até. Não é uma opção ficar assim. Um dia eu resolvo isso. Não. Se o seu relacionamento com Deus está ok, ou melhor, como diz o texto lá de João, ele só vai estar... Se você diz que você anda na luz e odeia seu irmão, você não anda na luz. Então, se você está com problema com seu irmão, seu problema com o relacionamento com Deus é evidente. Às vezes a gente vive um cristianismo, um relacionamento com Deus, um estar em Cristo, de forma que a gente não vive verdadeiramente esse relacionamento com Deus. Só contar um negocinho rapidinho, que eu já estou bem atrasado. Quando eu fiquei um tempo afastado, quando eu retornei, eu fui pedir perdão a 2 pessoas. Por sinal, 2 pastores. Um não era pastor na época, hoje é pastor. Era o pastor da minha igreja, pastor Enoque, pastorzão, aquele que conhece cheiro de ovelha. A igreja chegou até 700 membros, ele conhecia todos, ele visitava todos, pelo menos 2, 3 vezes no ano. Conhecia por nome. E meu pai era presbítero, vice-presidente do conselho, e volta e meia ele aparecia lá em casa, mais do que aquelas vezes que ele ia visitar, atrás de mim. Aí eu falei, não gostava dele porque ele queria me pregar o evangelho. Quando eu retornei, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a ele por causa disso. E um outro irmão que eu não gostava dele. Por que eu não gostava dele? Não faço a mínima ideia. Não sei. Fui lá na casa dele para pedir perdão. Não foi porque eu quis, viu? Eu fui impelido a isso. Tinha outras pessoas que precisavam também que eu pedisse perdão. E o contrário também. Se alguém vier te pedir perdão, perdoa. E perdoa de verdade. Não é simplesmente falar assim, tá bom, está perdoado. Então é imperioso, meus irmãos, que nós, que estamos em Cristo, vivamos a nossa nova vida nele, em comunhão, em koinonia, compartilhando este amor, a mesma fé e o mesmo amor, para que a gente possa viver como um corpo bem ajustado. Porque é assim que nós vamos viver lá na glória. Eu sempre falo que se você não quer se santificar aqui, por que você quer ir para o céu? É do mesmo jeito. Se você não quer viver em união aqui, por que você quer ir para o céu? Porque lá vai ser uma adoração só, um coralzão, uma vida em comunhão, porque nós vamos estar na presença eterna de Deus e de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pastor, alguma coisa? Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te somos gratos porque a Tua palavra fala ao nosso coração, Senhor.
Por isso te pedimos que nossa vida que já foi restaurada por Ti, Senhor, seja refletida nos nossos relacionamentos, Senhor. Primeiro, que nosso relacionamento contigo mesmo, Senhor, seja mais eficaz, que nós possamos ter intimidade contigo, que nós possamos conhecer a Ti, Senhor, para que nós possamos nos conhecermos. Segundo, que conhecendo a Ti e a nós mesmos, Senhor, que nós possamos amar e servir aos nossos irmãos como corpo de Cristo, Pai. Como um só membro, um só corpo. Te somos gratos, Pai, por tudo. Em Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Amém.